O ser humano sempre teve uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. Desde as antigas civilizações, vemos relatos de pessoas buscando revelações sobrenaturais, tentando prever o futuro ou manipular forças invisíveis. Mas a Bíblia alerta que esse fascínio pelo ocultismo tem um preço alto. O desejo por conhecimento proibido foi o que levou Eva a comer do fruto no Éden. Desde então, muitos caem nessa armadilha, achando que podem ter controle sobre o invisível sem consequências. Seja nos filmes, séries ou até em jogos infantis, a bruxaria tem sido romantizada e apresentada como algo inofensivo. Mas será que é mesmo? O mundo espiritual é real, e a Bíblia não trata essas práticas como meras superstições. Ela as condena porque afastam o ser humano de Deus e o aproximam do engano. O rei Saul foi um exemplo trágico de alguém que ignorou esse alerta e pagou o preço com a própria vida. Se olharmos ao redor, perceberemos como a busca pelo sobrenatural está em alta. Pessoas recorrem a médiuns, consultas espirituais e rituais para tentar resolver problemas ou encontrar respostas. Mas o que acontece quando se busca orientação em fontes erradas? Em vez de luz, encontram trevas; em vez de respostas, mais confusão. E a Bíblia já havia avisado sobre isso há séculos. O grande problema é que o ocultismo nunca vem com uma placa de aviso dizendo perigo à frente. Ele se disfarça de ajuda, conhecimento ou até espiritualidade elevada. Mas quando uma prática exige que se desvie da fé em Deus, o resultado nunca será bom. O que aconteceu com Saul mostra exatamente isso. Mas antes de falarmos sobre seu fim trágico, é preciso entender como tudo começou. O contexto histórico de Israel. Israel não foi sempre governado por reis. Antes disso, o povo vivia sob a liderança dos juízes, que eram escolhidos por Deus para guiar e corrigir a nação. Durante esse período, os israelitas constantemente se desviavam para a idolatria e precisavam ser trazidos de volta ao caminho certo. Mas, mesmo assim, continuavam insatisfeitos e pediram um rei como as outras nações. A decisão de pedir um rei foi um reflexo da falta de confiança em Deus. Ele próprio governava seu povo, mas eles queriam algo mais visível, mais humano. Queriam um líder forte, um rei que os protegesse dos inimigos e trouxesse estabilidade. O problema é que, ao exigir isso, estavam rejeitando a soberania divina. O Senhor atendeu ao pedido deles, mas deixou claro que um rei traria consequências. Ele governaria com mão forte, cobraria impostos, tomaria os melhores guerreiros para seu exército e, em muitos casos, se afastaria dos mandamentos de Deus. A monarquia foi estabelecida, mas o alerta já estava dado: se o rei não obedecesse a Deus, a nação sofreria. Foi nesse cenário que Saul entrou em cena. Um homem escolhido, ungido e colocado à frente de Israel, parecia a solução perfeita, mas o que começou como uma história promissora rapidamente se transformou em tragédia. A escolha de Saul como rei. Saul era um homem impressionante. Alto, forte e de boa aparência, parecia a escolha ideal para liderar Israel. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele olha o coração. E embora Saul tenha começado bem, logo ficou claro que sua obediência era superficial. Ele queria os benefícios da bênção de Deus, mas sem o compromisso de segui-lo de todo o coração. No início, Saul demonstrou humildade. Quando foi ungido, se escondeu, sentindo-se indigno da posição. Mas conforme o poder crescia em suas mãos, o orgulho começou a tomar espaço. Ele se tornou impulsivo, agindo sem consultar Deus e tomando decisões precipitadas que trariam consequências desastrosas. Um líder pode ser forte fisicamente, mas se não for forte espiritualmente, será destruído por suas próprias escolhas. Saul logo provou que não tinha estrutura para suportar o peso da responsabilidade que Deus lhe deu. E essa fraqueza ficou evidente quando a desobediência começou a marcar seu reinado. No fim das contas, não importa quão bem alguém comece. O que realmente define uma trajetória é a fidelidade ao longo do caminho. E Saul estava prestes a provar que, sem alicerces sólidos, até o mais promissor dos líderes pode ruir. A desobediência de Saul e sua rejeição por Deus. Deus deu ordens claras a Saul: destruir completamente os amalequitas, sem poupar nada. Mas Saul decidiu fazer do seu jeito.
Ele poupou o rei Agag e os melhores animais, achando que poderia justificar sua desobediência com uma suposta oferta a Deus. Mas obediência parcial é o mesmo que desobediência total. Quando confrontado pelo profeta Samuel, Saul tentou se justificar. Disse que poupou os animais para oferecer sacrifícios, mas Deus não queria sacrifícios, ele queria obediência. Samuel foi direto: a obediência é melhor do que o sacrifício. Era tarde demais. Deus já havia decidido tirar o reino de Saul. A rejeição divina foi um golpe duro. Saul ainda era rei, mas já não tinha o favor de Deus. A partir daquele momento, sua vida entrou em um declínio acelerado. O Espírito do Senhor se afastou dele, e um espírito maligno começou a atormentá-lo. Ele havia escolhido seu próprio caminho, e agora enfrentaria as consequências. Esse episódio nos ensina algo fundamental: Deus não negocia princípios. Quando ele dá uma ordem, espera que seja cumprida completamente. A história de Saul é um alerta para aqueles que pensam que podem fazer as coisas do próprio jeito e ainda assim contar com as bênçãos divinas. Mas a queda de Saul estava apenas começando. O espírito maligno e o tormento de Saul. Após ser rejeitado por Deus, Saul começou a experimentar algo aterrorizante: um espírito maligno passou a atormentá-lo. Sem a presença divina para guiá-lo, sua mente se tornou um campo de batalha. Ele oscilava entre momentos de fúria descontrolada e períodos de profunda depressão. Sua insegurança crescia, e seu coração se distanciava ainda mais do Senhor. A agonia de Saul se tornou evidente para os que estavam ao seu redor. Seus servos perceberam que algo sombrio o atormentava e sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo. Foi assim que Davi entrou em cena, trazendo alívio com sua música. Mal sabia Saul que aquele jovem pastor seria seu sucessor. Esse tormento espiritual não era apenas um castigo, mas um reflexo de suas escolhas. Ao rejeitar Deus, abriu brechas para influências malignas. O mesmo acontece hoje: quando alguém se afasta da luz, as trevas encontram espaço. A busca pelo ocultismo pode parecer inofensiva no começo, mas seu preço é alto. Saul poderia ter se arrependido, mas sua soberba não permitiu. Em vez de buscar Deus sinceramente, ele deixou o orgulho guiar suas ações. E o maior sinal disso foi seu ódio crescente por Davi. Mas essa rivalidade estava apenas começando. O crescente ódio e ciúmes contra Davi. Davi rapidamente se tornou querido pelo povo. Ele derrotou Golias, conquistou vitórias militares e seu nome passou a ser exaltado em toda Israel. O problema? Saul não suportava dividir os holofotes. O ciúme começou a envenenar sua alma, transformando um rei já atormentado em um perseguidor incansável. A fama de Davi crescia, e Saul ouvia as mulheres cantarem: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso foi o suficiente para despertar sua ira. Ele passou de mentor a inimigo, vendo em Davi uma ameaça ao seu trono. Mas, ironicamente, o verdadeiro problema nunca foi Davi, e sim sua própria desobediência. Saul tentou eliminar Davi de diversas formas, mas Deus o protegia. Por mais que o perseguisse, não conseguia destruí-lo. Isso só aumentava sua paranoia e o distanciava ainda mais da realidade. Ele estava preso em um ciclo de inveja e medo, um rei cada vez mais fraco diante de um jovem cada vez mais forte. Enquanto Saul se consumia em ciúmes, Davi crescia em graça diante de Deus e dos homens. Mas Saul não pararia por aí. Em seu desespero, tomaria uma decisão ainda mais drástica: buscar respostas onde jamais deveria. A consulta a médium de Endor, o último passo para a ruína. Saul estava encurralado. O exército filisteu avançava, Deus já não lhe respondia, e o medo consumia. Em vez de se arrepender, tomou a pior decisão possível: buscou uma médium para tentar se comunicar com Samuel. A ironia? Ele mesmo havia expulsado médios e feiticeiros do reino, mas agora quebrava sua própria regra. Disfarçado, foi até Endor e pediu que a mulher trouxesse Samuel de volta. Ela relutou, mas acabou cedendo. Quando a visão apareceu, Saul ficou apavorado. Não esperava que aquilo fosse real. Samuel trouxe uma mensagem dura: Deus já o havia rejeitado, e no dia seguinte, ele e seus filhos estariam mortos.
A necromancia, prática severamente condenada pela Bíblia, foi o último passo para a ruína de Saul. Ele buscou respostas em um lugar proibido e encontrou apenas desespero. Quem brinca com o ocultismo pode até achar que está no controle, mas, no fim, sempre se torna refém do que invoca. Saul saiu dali sem forças, aterrorizado pelo seu próprio destino. Agora, a batalha final se aproximava, e ele já sabia como terminaria. Mas mesmo diante da profecia, sua escolha estava feita. O julgamento de Deus, a profecia de Samuel. A profecia de Samuel não foi uma surpresa para quem entendia os caminhos de Deus. Saul já estava espiritualmente morto antes mesmo de cair no campo de batalha. A sentença foi clara: no dia seguinte, ele e seus filhos pereceriam. O tempo da misericórdia havia acabado. Saul caiu em um estado de desespero profundo. Sem fome, sem força e sem esperança, percebeu que não havia mais saída. Quando um líder rejeita Deus, não apenas destrói a si mesmo, mas leva outros consigo. Seus filhos também pagariam o preço por suas escolhas. Na guerra, não houve milagres. Os filisteus massacraram o exército de Israel, e os filhos de Saul foram mortos. Vendo que estava cercado, ele tomou a única decisão que lhe restava: caiu sobre sua própria espada. O primeiro rei de Israel, que começou com tantas promessas, terminou sua vida sozinho e derrotado. O que essa história nos ensina? Que o afastamento de Deus nunca é imediato. Ele começa com pequenas desobediências, justificativas e concessões. Quando Saul percebeu onde havia chegado, já era tarde demais. Mas a história de Israel não terminou ali. A morte trágica de Saul. Saul caiu no campo de batalha, mas sua morte foi mais do que física, foi o resultado de anos de distanciamento de Deus. Sem o favor divino, seu exército desmoronou, seus filhos morreram e seu reinado chegou ao fim. A promessa de Samuel se cumpriu exatamente como anunciado. A cena final foi de total humilhação. Os filisteus encontraram seu corpo e o penduraram nas muralhas de Bet-Sean como troféu de guerra. O rei escolhido pelo povo, que deveria liderar Israel com sabedoria, agora era motivo de escárnio. Sua vida não terminou com honra, mas com vergonha. O trágico fim de Saul serve como um alerta. Nenhuma posição, riqueza ou poder pode substituir a obediência a Deus. Ele tinha tudo para ser um grande rei, mas escolheu seguir seu próprio caminho. A Bíblia nos mostra que não importa o quanto alguém seja chamado, se não permanecer fiel, sua história pode terminar em ruína. Mas apesar desse capítulo sombrio, Deus já havia preparado um novo líder. Alguém que, diferente de Saul, governaria com o coração voltado para o Senhor. A ascensão de Davi ao trono e a restauração de Israel. Davi foi ungido enquanto Saul ainda governava, mas esperou pacientemente o tempo de Deus. Quando finalmente assumiu o trono, trouxe uma nova era para Israel. Seu reinado foi marcado por vitórias, justiça e uma aliança forte com o Senhor. Ao contrário de Saul, Davi não se apoiava apenas em sua força, mas na direção divina. Ele entendia que sem Deus, nada poderia prosperar. Isso não significa que ele era perfeito, mas sua humildade em reconhecer erros o diferenciava. Israel floresceu sob sua liderança. O reino se fortaleceu, a Arca da Aliança foi trazida de volta e a nação experimentou tempos de paz e crescimento. O povo, que havia sofrido tanto sob Saul, agora via um rei que buscava verdadeiramente a Deus. A história de Davi nos ensina que um líder bem-sucedido não é aquele que confia em si mesmo, mas aquele que confia no Senhor. Mas o que essa história nos diz sobre as práticas ocultistas hoje? O perigo das práticas ocultistas e a posição da Bíblia. Desde Saul até os dias atuais, a Bíblia deixa claro: o ocultismo não é brincadeira. Deus condena práticas como necromancia, bruxaria e consulta médiuns porque elas afastam as pessoas da verdade. Quem busca respostas nessas fontes abre portas perigosas. O problema é que muitas dessas práticas são vendidas como inofensivas. Cartas de tarô, horóscopos e simpatias parecem inofensivos, mas criam dependência. A pessoa começa buscando respostas, e quando percebe, está presa em um ciclo de engano. Deus não nos deixou sem direção. Ele nos deu a Bíblia, sua palavra viva, para nos guiar.
Quem confia nele não precisa buscar atalhos espirituais. A história de Saul prova que esses atalhos sempre levam à destruição. Agora, a grande pergunta é: o que fazer diante disso? Se este conteúdo abriu seus olhos, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como este.